O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Minha alma mensagem da cruz é morrer, meu amor proclamar. Essa cruz em caminho, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Me levou a mensagem da cruz.
pastor Francisco com a leitura e a oração. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Mateus. Glória a Deus. Capítulo 27. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Mateus 27, 32. É um povo pentecostal, não se assuste. Aleluia. 27, 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e a outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias a reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe a de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa-o, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra e federam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor da glória, nos reunimos nesta noite, Senhor, para te louvar, bendizer e glorificar o teu santo nome. Já podemos sentir a tua graça nesta noite, Senhor da glória. Pai, usa, Pai, continua a usar os que irão fazer uso das oportunidades, Senhor, que sejam canais de bênção nesta noite para a tua eleita. Senhor da glória, manifesta a tua glória neste lugar. Salva, cura, batiza com o teu Espírito Santo. Aviva a tua obra no meio dos tempos, no meio dos séculos. Notifica as orações da tua igreja. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir as crianças louvando a Deus. Nossas crianças estarão louvando ao Senhor. Vamos louvar com alegria, porque o Senhor está aqui. Deus é maravilhoso, é glorioso, é santo, é majestoso. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do eterno Deus. Aleluia.
Logo após este louvor, nós ouviremos os recepcionistas, que estarão fazendo as apresentações dos nossos irmãos e amigos que nos dão a honra de nos visitar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus! Glória! Oh, Senhor! Aleluia! Aleluia! Deus é fiel! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus maravilhoso! Oh, Jesus! Oh, Jesus maravilhoso! Noite e dia, os anjos dizem quem és.
Sim, ele é digno de abrir o livro. É o Cordeiro que ressuscitou. A tua noiva não descansa até que tu venha. Como meu coração anseia o dia que eu irei te encontrar. Não haverá mais dor, toda lágrima enxugará. Como meu coração anseia o dia que eu irei te encontrar. Não haverá mais dor, toda lágrima enxugará. Como meu coração anseia o dia que eu irei te encontrar. Não haverá mais choro, toda lágrima enxugará. Oh Deus, Glória a Deus. Vamos ouvir a recepção. Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu estarei apresentando nossos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Está conosco a nossa irmã Iraci, que está ali atrás, faz um sinalzinho, irmã. Estarei. Está a Ivonete e o Adilon, de Belém do Piauí. Estão lá, estão ali atrás. E está o Raí, de Campo Grande, está nos visitando. O que diremos aos nossos irmãos que estão nos visitando? Seja bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma se alegrou. Agora as crianças vão cantar para você. Aqui nos trouxe alegria, de prazer a nossa alma se alegrou. Agora a mocidade vai cantar para você. A presença aqui nos trouxe alegria, de prazer a nossa alma se alegrou. Agora as irmãs vão cantar para você. A presença aqui nos trouxe alegria, de prazer a nossa alma se alegrou. Agora os varões irão cantar para você. A presença aqui nos trouxe alegria, de prazer a nossa alma se alegrou. Agora toda a igreja irá cantar para você. Foi bom conhecer você. Glória a Deus. De fato, é muito bom conhecer os amigos e a igreja se sente de fato muito honrada em receber os amigos aqui. Queridos, deixe-me dar 2 avisos. Primeiro, já da escala de trabalho dessa semana. Amanhã, excepcionalmente amanhã, haverá aqui um culto de gratidão a Deus. Nosso irmão recebeu da parte de Deus uma bênção e quer agradecer a Deus através de um culto. A igreja toda conhece a vida do irmão Silvano, que ele se acidentou de moto e o acidente se agravou
E ele pediu a Deus a cura e Deus curou. Porque Deus é bom. E aí ele havia feito um voto, acho que a família também, eu não lembro direito. E eles querem pagar o voto, e o voto é esse: que vão fazer um culto e convidar os amigos e irmãos para adorar a Deus. Amanhã virá um pregador lá de Jacobina, não é o nome do irmão? Irmão Gideão vai estar aqui pregando a palavra de Deus. O nome é forte, era um guerreiro no Antigo Testamento, não é convido pregando agora, né? É bênção. Então nosso irmão vai estar aqui pregando a palavra de Deus, os irmãos vão estar cantando, adorando a Deus, vai ser uma bênção. Todos os irmãos estão convidados, toda a igreja, né? Porque aí o irmão fez um voto de se reunir com a igreja para adorar a Deus e ele ficar aqui sozinho, mas eu eles aprumaram. Então nós todos viremos aqui adorar a Deus, agradecer. A Bíblia manda: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Terça-feira, as irmãs, oração e ensaio. Quarta-feira, culto da família. As quartas-feiras, os irmãos sabem: primeira quarta, culto da família. Segunda quarta, culto de estudo, onde nós escalaremos os obreiros para ministrar estudo. Terceira quarta é departamento, ou é de senhoras ou de jovens, de acordo com o revezamento que está sendo feito. E a última quarta é de oração, né? Quinta-feira tem culto. Onde é? Lá na casa da irmã Devanilda. Então quinta-feira tem culto e evangelismo à tarde. Os irmãos se mobilizem, faremos um grande trabalho para a glória de Deus. Na sexta-feira, culto de doutrina. Haverá culto de doutrina. Sábado haverá mutirão, e serão 2. Um é aqui para concluir esse trabalho aqui que nós começamos, e o outro no prédio novo, limpar. Então os homens bons de Capina vão para lá. E aqui nós vamos manter os pedreiros, que são... Lá não tem serviço para pedreiro agora, sábado. Os pedreiros vêm para cá, nós separamos os ajudantes, e os outros enxada e aquele negócio que cisca, né? Os irmãos que têm enxada, que vão vir, traga para a gente, porque não vai ter para todo mundo. Eu estou com a fé que vai dar muita gente. E aí a merenda, as irmãs levam. Era uma merendinha lá para nós. E é do dia todo. Viu? É um mutirão do dia todo. Então vai ver, os irmãos que vieram, não se preocupem, vai com feijão. Preocupe não. Feijãozinho, um negocinho. Agora é o dia todo, é de manhã e de tarde. Hora para cedinho, 6h30. 6h30. Do jeitinho que a gente começa. E aí lá só é a limpeza. Por que a limpeza? Porque para começar lá efetivamente tem que estar limpo. Porque o mato lá está na altura da... Está mais de metro. Nós vamos limpar, deixar tudo alinhadinho. Já para começar o trabalho no templo novo. Sabe? Não vai nem até meio-dia. Aí nós voltamos para cá para terminar isso aqui. Por de lá. Viu? Então, os irmãos, se for o caso, até para a gente cozinhar por aqui mesmo, tá tudo certo, não se preocupe não. Arroz e feijão, será possível que nesse tanto de feijão que deu esse ano, não apareça feijão para ferver desses homens? Se vocês fossem maranhenses, a gente ia botar era com farinha feita o capitão. Mas não são maranhenses, a gente não sabe dessa bênção, né? Mas vai ser uma bênção, irmãos, o mutirão. O mutirão já vai ser aqui. O grupo é um só, a gente se divide, vai uns para lá e uns para cá. Né? Aí, no sábado de manhã tem um trabalho de crianças também. Sábado à noite, eu não me recordo, mas eu boto aqui a programação aqui na semana. Domingo de manhã não haverá mutirão. Escola Bíblica Dominical, viremos para cá. Mutirão dos domingos é uma emergência, não haverá mutirão. Mutirão será apenas sábado, domingo de manhã. Escola Bíblica Dominical. Todos os pedreiros que estão no mutirão, venham para cá aprender a palavra de Deus. Domingo à noite, culto de louvor e adoração. Amém, meus irmãos? Amém. Primeira vez. O segundo
é que eu comuniquei à igreja que eu precisava trazer uma doutrina sobre oração. E que seria uma série de 10 doutrinas apenas sobre isso. 10 doutrinas sobre oração. E eu ministrei algumas doutrinas introdutórias para culminar nesta série de doutrinas sobre oração que eu considero de suma importância. E eu disse que iniciaria o primeiro dia de doutrina quando a igreja estivesse reunida. Sejam bem-vindos ao nosso culto de doutrina. Abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo de número 4. Livro dos Salmos, capítulo de número 4, ou Salmos 4, para que aqueles que são estudiosos da Bíblia não façam comentário dizendo que Salmo não tem capítulo nem versículo por ser um cântico, mas uma das poucas informações irrelevantes que eu considero, mas o fato é que é um cântico. O 4 e o verso de número 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Meus amados, hoje nós ministraremos sobre oração, especificamente sobre os 3 estágios da oração. Como os irmãos sabem, a Bíblia Sagrada é um livro de tipos, de sombras, de símbolos, e que muitas vezes a Bíblia se utiliza de uma linguagem metafórica para que os irmãos entendam melhor as Escrituras. Deus é um Deus que de forma muito didática se apresenta para nós. E não há nada nas Escrituras Sagradas que seja irrelevante. Tudo na Escritura é importante, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Tudo tem proveito. Aquilo que não pode mais ser aplicado nos dias de hoje, mas tem o seu proveito pedagógico. Aquilo que não é mais utilizado no dia de hoje, porque a Bíblia se interpreta olhando a questão cultural e histórica e doutrinária, então algumas coisas estavam postas para aquele tempo e para aquela época. Contudo, tem um valor extraordinário, porque aponta para algo maior. Deixa eu dar um exemplo, e é um exemplo que eu sempre dou aqui. O exemplo da construção do tabernáculo. O tabernáculo, que era o local de adoração a Deus no Antigo Testamento, ele possuía basicamente o formato deste templo aqui. Do lado de fora, cercado por uma cerquinha, estava o altar do holocausto. É aonde se imolavam os animais, oferecendo-os a Deus. As pessoas não tinham acesso pelo lado de dentro do templo. Amém, meus irmãos? Amém. Estão ouvindo? As pessoas não tinham acesso pelo lado de dentro. Ao sair do altar, quase que na porta do tabernáculo, havia uma pia para lavar as mãos, porque eles imolavam animais e se sujavam de sangue. Pelo lado de dentro do templo, de um lado estavam os pães da preposição, do outro lado estava o candelabro, e na frente do altar, onde está esta mesa, havia também um altar, que era o altar do incenso. E do lado de dentro, onde está esse altar hoje, era tampado por uma cortina de cetim com linho retorcido.
um local onde ninguém tinha acesso. O lado de fora entrava um após o outro pessoas para adorar. Do lado de dentro, só sacerdotes. Do lado de dentro da cortina onde ficava a arca da aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E assim era a adoração. Nos dias de hoje, nós entendemos que cada um desses objetos não era meramente decorativo, mas apontavam para algo maior, a saber, o altar do holocausto, onde se imolava um cordeiro, foi substituído pelo Cordeiro de Deus. João Batista, quando pregava, apontou para Jesus e disse: está aí o Cordeiro de Deus, que não só encobre pecados, ele tira o pecado do mundo. Então não há mais necessidade do altar do holocausto. Após o altar do holocausto havia uma pia para lavar as mãos. E no Novo Testamento Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Então não há mais a necessidade de uma pia que lava apenas as mãos. O Senhor nos lavou com a sua palavra e nós estamos purificados. Do lado de dentro, onde as irmãs estão aqui sentadas, havia uma mesa com 12 pães para a cerimônia, que só podia ser, só os sacerdotes poderiam se alimentar desses pães. Mas não há necessidade de ter aqui uma mesa com pães, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E os irmãos percebem que ninguém mais está lá do lado de fora, só os que não puderam entrar por causa de espaço, mas todos agora podem entrar dentro do templo, e onde tinham os pães estão as irmãs aqui do ciclo de oração. Onde está a banda, estava o candelabro. O candelabro foi substituído por quem? Também por ele. Eram as luzes do altar, mas ele é a luz do mundo, e quem lhe segue não andará em trevas. E é por isso que nós não temos nenhum elemento aqui do judaísmo. Não há mais arca, não há mais mesa de preposição, não há nenhum elemento do Antigo Testamento. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. E a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Do lado de dentro do altar, da cortina, tinha a Arca da Aliança, e ela representava a presença de Deus. Mas o escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Então não precisa mais de Arca da Aliança. Nós temos Cristo, e Cristo é suficiente. Contudo, na frente do altar havia um altar de incenso, que eu não mencionei aqui como sendo substituído. Por quê? Porque o altar do incenso representava as orações dos santos. Havia um altar de 80 centímetros de altura, portanto, aproximadamente dessa altura aqui, e que na hora de fazer o sacrifício de uma vez por ano, o sacerdote ia lá fora, pegava as brasas do altar do holocausto, entrava com essas brasas aqui e colocava essas brasas dentro desse recipiente, deste altar, e botava em cima destas brasas 3 ingredientes que representavam a oração. Lembrando que ninguém poderia trazer brasa de outro lugar. Deus matou filhos de sacerdote que, ao invés de trazerem as brasas do altar e colocar no altar do incenso,
Eles foram buscar fogo nem se sabe onde e colocaram no altar. E Deus os matou. Porque eles ignoraram a Deus achando que a gente, fogo é fogo. Se eu trouxer brasa dali ou de outro lugar, qual a diferença que tem? Deus não vai nem perceber. E nessa brincadeirinha, eles foram buscar fogo mais longe do que o que estava no altar. Trouxeram e quando colocaram o fogo, por quê? Aquele fogo e os ingredientes iam para um recipiente, onde o sumo sacerdote entrava na parte interna, sacudindo esse incenso, e a fumaça o cobria. E quando a fumaça o cobria, Deus não matava por ele ser um pecador. Então isso acontecia porque aquela fumaça que subia representava as orações. Aleluia. Pois bem, glória a Deus. Os ingredientes eram apenas 3. Após colocar os 3 ingredientes no altar, se colocava sal. E o sal, os irmãos sabem o que representa. Sal, a Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal refere-se à santidade. Então Deus exigia no altar da oração santidade. Mas ele tinha 3 ingredientes. O primeiro ingrediente que Deus determinou que se colocasse lá era um chamado estoraque, que era uma resina. E ele representa o primeiro estágio da oração. Essa resina é abundante em Israel. Ela chega a gotejar. Não é que nem resina de pé de caju, que quando você corta e ele sai aquela resina. Não, essa resina ela é tão abundante, mas tão abundante, que ela produz sem ninguém triscar nem na árvore. E ela pinga e cai, e debaixo da árvore fica um monte de resina. Deus disse: eu quero esta resina abundante, eu quero ela como representação da oração. E ela representa o primeiro estágio, o estágio da facilidade. Deus é um Deus extremamente acessível a qualquer pessoa, independente de quem ele seja. Qualquer criatura, crente ou descrente, incrédulo ou feiticeiro, ou seja quem for, qualquer criatura da terra, se quiser levantar um clamor a Deus verdadeiro, com consciência e com temor, Deus vai ouvir. Pastor, mas não está certo, porque a pessoa sendo ímpio vai ser ouvido por Deus. Irmão, nós não vamos conseguir, nem toda a nossa religiosidade somada consegue tirar a bondade do nosso Deus. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus estende a mão e não tem quem bate a bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vai aonde a gente não pode ir. Ele sonda o coração de uma maneira que a gente não sabe entender. Então o primeiro estágio da oração é o estágio de todos. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. No Gênesis, capítulo de número 20, um ímpio levou para a casa dele, sem saber, a esposa de Abraão. Um homem chamado Abimeleque levou para casa a esposa de um profeta, e ele não sabia que era a esposa de um profeta. Mas quando foi à noite, Deus deu a ele uma visão dizendo: eu vou te matar, tu vai morrer, porque tu tocou na esposa de um profeta meu, tu vai morrer. Então o ímpio ergueu as mãos a Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que tu não destrói o inocente junto com o culpado. Tem compaixão de mim, porque nisso eu sou inocente. E Deus diz: por causa disto tu não morrerás. Deus atendeu uma oração de um ímpio. Deus é bom, meu irmão.
Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo de número 33, versículo 12 e 13, nós temos Deus atendendo a oração de um desviado. Manassés foi o pior rei da história de Judá. Manassés era agoreiro, Manassés era assassino. Ele era tão ruim que ele queimou o filho no fogo. Pegou o filho, botou em cima de uma estátua em brasa para o menino morrer queimado. Ele fez os filhos passar pelo fogo, de tão ruim que a criatura era. Há indícios fortes de que este homem tenha matado o profeta Isaías, partindo ele no meio, serrando ele no meio. Era uma pessoa extremamente miserável. Mas um dia foi preso com espinhos, amarrado com espinhos e levado cativo. E no caminho, aleluia, ele se lembrou do Deus dos céus e disse: ó Deus dos céus, me perdoa, me ajuda, me socorre. E Deus veio em defesa de uma criatura ruim dessa. Deus defendeu. Quando nós lemos o capítulo de número 10 dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos um homem que não servia a Deus, cujo nome era Cornélio. E Cornélio era uma pessoa boa, fazia caridade, e era um homem que orava a Deus, sem servir a Deus. E Deus não só falou com Cornélio, como em uma visão, Deus disse para Cornélio: Cornélio, tuas esmolas e as tuas orações estão aqui. Aleluia. Estão diante de mim. Agora, como ele disse para Cornélio, estar no primeiro estágio da oração, estar debaixo da misericórdia de Deus, não significa ser salvo. Ah, porque Deus me atendeu na hora da minha aflição e por isso eu vou para o céu. Não. Deus me atendeu é porque Ele é bom. Você pode ser ruim, uma carniça de ruim, mas Deus é bom, é misericordioso, é bondoso, e Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz: Deus não ouve pecadores, Deus não escuta pecadores, mas se o pecador for temente, aleluia, a este ele escuta. Agora, essa é a maneira fácil de se aproximar de Deus, porque, irmãos, Deus é um Deus glorioso, poderoso. Mas qualquer pessoa da terra, se no meio da rua disser: Senhor, eu quero te servir direitinho, eu quero servir a Ti com verdade e com fidelidade, eu quero largar as coisas deste mundo e Te servir, tem uma pessoa que escuta. O nome dele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, é o nosso Deus. Eu sempre conto o testemunho de uma amiga, sempre conto, quando falo sobre este assunto, de uma amiga que estava desviada e se desviou na adolescência. Morava em Parnaíba, mora ainda. E ela estava numa bebedeira medonha. Se desviou na adolescência e na juventude, estava no mundo como qualquer ímpio. E ela foi para aquela praia ali, Pedra do Sal, que tem um lado lá que é perigoso. Se não estiver em Parnaíba e for para Pedra do Sal, você virgem, tem um lugar lá que é perigoso. E ela foi, bebendo ainda, meio um pouco embriagada, entrou no mar. E quando ela estava no meio do mar, sentiu que o mar lhe puxava. E ela começou a morrer afogada. E morrendo afogada, embriagada, levantou as mãos, tentando alcançar Deus. Disse: Deus, me dá só mais uma chance. Se tu me der uma chance e não deixar eu morrer agora, quando eu sair daqui eu vou te servir, mas me dá uma chance. Ela disse que sentiu como que duas mãos agarrasse pelo meio, ele tirasse das águas e jogasse ela no seco. E ela apareceu no seco lá, desmaiada. Aleluia. E quando ela tornou em si, disse: vou te servir, porque tu me salvou. Deus é bom. Aleluia. Quem é que vai empatar de Deus ser bom? Você pensa que os ímpios, quem é que
Aleluia. Quem é que cuida desse povo espalhado no mundo todo que não conhece a Ele? É Ele. E Deus alimenta, Deus ajuda, Deus estende a mão, Deus é misericordioso. Quem é que atende uma mãe desesperada pedindo ajuda para um filho, mesmo que ela não conheça Deus, mas ela diz: ó Deus do céu, cuida do meu filho. E Deus vem, levanta, estende a mão e sara aquela mãe. Deus é bom. E às vezes eu fico preocupado quando eu vejo um crente dizendo para as pessoas amigas: não, você não tem direito de orar. Diga isso não. Você não tem direito de pecar e peca. Você não tem direito de ir para o mundo e vai. Mas quando a coisa aperrear, seja quem você for, ao invés de você ir para o cão, vá para Deus. Porque o que Satanás quer dizer para todo mundo é que depois que o camarada está lá no inferno, tem que abraçar o cão. Não, depois de estar numa certa distância não tem mais jeito. Tem. E o jeito para toda pessoa do mundo, para toda pessoa, miserável que seja, só tem um jeito: o Deus dos céus. Se você fizer uma oração sincera, quem atende é Deus. Esse é o primeiro estágio da oração. Qualquer um pode se aproximar de Deus através da oração. Qualquer um, e eu repito, pode se aproximar de Deus através de oração. Porque o primeiro estágio da oração muda a vida de uma pessoa. Não muda nada além disso. Mas ela muda um momento ali. Uma mãe pediu para um filho, resolveu aquele momento. Não significa que aquela mãe adquiriu comunhão com Deus e vai ser ouvida por Deus depois. Isso não tem nada a ver. Um ímpio pediu na hora da aflição mais uma chance. Deus deu uma chance a ele. Não significa que ele vai ter outra ou mais outra. Não, isso não é comunhão com Deus. Não tem nada a ver com comunhão com Deus e não tem nada a ver com salvação. E por isso Deus disse: olha, bote no altar da oração, simbolizando a oração a mim, um objeto fácil de achar. Uma resina que dá aí como goteja da própria árvore. Fácil, tem em todo lugar, basta pegar e colocar. E quando colocada no fogo tem um cheiro bom, cheiro agradável. Isso para mim, para vocês pode não ter valor de nada, mas para mim tem um valor extremamente agradável. Pode trazer e botar em cima das brasas tiradas do altar. E o altar representa a morte de Jesus na cruz do Calvário. Em cima dessa brasa pode botar esse tipo de oração que Deus atende. Segundo estágio da oração. Essa não é para ímpio. Ele disse: coloquem aí o gálbano de cima desse altar, representando o segundo estágio da oração. E o galbo, irmãos, é um arbusto. Como diz aqui na nossa região, é uma moita de mato que não tem cheiro de nada. Mas se pegar o gálbano e bater e esmagar, ela exala um cheiro extraordinário. Deus diz: eu quero esse segundo ingrediente, porque ele representa quebrantamento. Então, o segundo ingrediente da oração, no segundo estágio, é o estágio do quebrantamento. E este estágio de oração, ele pode modificar não apenas uma pessoa, ele modifica o ambiente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou encontrar o texto aqui na minha Bíblia. Vou ler aqui, facilita. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Atos de número 1. Capítulo de número 1, versículo de número 4. Louvado seja o versículo de número 14, irmão, perdão. Versículo de número 14. Aleluia. Através da oração, das súplicas com Deus, Maria, mãe de Jesus,
e com seus irmãos. Todos eles estavam em súplicas e oração. 4:31. Vamos lá. Capítulo 4, versículo de número 31. Quem encontrar já pode ler. Estou com óculos novos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos. Não moveu as pessoas. O primeiro estágio move pessoas. O segundo estágio, que é o estágio do quebrantamento, pode mover o lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25 e 26. Diz que Paulo e Silas estavam presos e estavam orando. E quando eles oravam, moveu-se o lugar. Houve um terremoto na prisão. E esse terremoto é tão grande e tão grande que quebrou a cadeia de todos os presos. Deus, aleluia. Aleluia. Então o quebrantamento de um crente tem providência imediata, traz a presença de Deus para a terra, e o ambiente é impactado pela presença de Deus. Um cristão quebrantado move o coração do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Se nós pudéssemos dizer que Deus tem um ponto fraco, e nós não podemos, mas se pudéssemos dizer que Deus tem um ponto fraco, seria esse: o coração quebrantado e contrito. Não resistirás, ó Deus. Quando alguém que já serve a Deus, passando por um momento de extrema dor, se quebranta, se humilha, se lança pelo chão, o coração de Deus se move em defesa daquela criatura. Aleluia. A oração que representa quebrantamento, ela é terapêutica. Todo mundo tem seus problemas, mas se você se quebrantar diante de Deus, diz o apóstolo Paulo, aleluia, que este quebrantamento vai gerar resultado em você, terapêutico. A Bíblia diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. O segundo estágio da oração é o estágio do crente, do servo de Deus. E todo crente, para agradar a Deus, tem que aprender o significado dessa palavra: quebrantamento. Glória a Deus. Deus exalta os humildes, isso é da característica de Deus, e abate quem é exaltado. Aleluia. Os irmãos sabem que eu bato muito nisso aqui. Aleluia. Sobre exaltação, sobre querer ser melhor que os outros, sobre arrogância. Os irmãos sabem que eu bato muito nisso aqui. É porque é de uma característica de Deus, uma exigência de Deus para ele atender. Ninguém chega para Deus dizendo: eu vou botar Deus num canto de parede, ou ele me abençoa, ou eu não sirvo mais a ele. Poxa, tu vai perder tua salvaçãozinha. Abestado. Ah, porque comigo é assim, Deus sabe que eu sou assim. Então você não ganha nada com Deus, você não recebe nada de Deus. Deus não é Deus de ficar em canto de parede ou acuado com alguém. Deus não tem medo de ninguém e nem tem pudor de ninguém. Deus é Deus. Então diante dele não é com a cabeça para cima, é com a cabeça para baixo, é se humilhando, é cedendo. A gente não chega para Deus e diz: olha Deus, não, meu Senhor, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Foi a tua misericórdia que me alcançou na imundícia do mundo e tu me trouxe para cá com a tua mão forte, com o teu braço estendido, mas eu continuo sendo caco. Aleluia. Isso aí agrada a Deus. E tem crente que não quer chorar. Você precisa mergulhar na oração de tal maneira que você sinta suas misérias. Por que eu bato nessa tecla? Por que eu não gosto de gente que ostenta espiritualidade?
Porque isso não é verdadeiro. Quanto mais você se aproxima de Deus, menor você se sente. É impossível alguém estar perto de Deus e dizer: ó Deus, eu estou igual a ti, eu estou achando bem nós dois. É impossível. O único cara que tentou sentir isso, o nome dele era Lúcifer. Chegou no céu e disse: eu sou igual a ti. Eu disse: Deus, pois tu vai pegar daqui, vai embora, tu não é igual a mim. Esse negócio da pessoa chegar diante de Deus, é porque tu não é ninguém. Grande é o teu Deus. Aleluia. A gente chega diante dele, é pianinho, é quietinho, caladinho, é humilhado, é chorando. Olha, irmão, quando Deus é soberano. Jó orou a Deus e Jó disse as suas coisas, aquilo que ele vivia, a justiça que ele tinha, o cuidado que ele tinha com as coisas espirituais. Deus chamou Jó para uma reunião. E olha, irmão, Jó já estava só o bagaço. Doente, pobre e abandonado, e ainda acusado de ser um pecador. E Deus disse: eu vou te fazer umas perguntas e quero que tu me responda como homem. Tu é homem, Jó? Sou homem, Senhor. Então me responda como homem. Onde era que tu andava quando eu fui medir o céu? Tu estava onde? Aleluia. Deus, aleluia. Tu sabe quem foi que segurou o planeta Terra? Quando eu peguei ele e botei ele em cima do nada. Ele não está em cima de uma mesa, ele não está em cima de um instrumento. Eu peguei ele, botei ele em cima do nada e ele se segurou. Onde era que tu estava? Tu estava onde quando eu botei ferrolho no mar? Que o mar vem na maior altura do mundo, ele bate com uma coisa que ele não sabe o que é e ele volta. Tu estava onde? Quem é tu para me ensinar a trabalhar? E aí a Bíblia diz que Jó bateu a mão na boca e disse: eu sei que tu tudo podes. Aleluia. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E por isso eu me arrependo no meu pó e na minha cinza. Eu mereço ser esse raio velho jogado aqui no chão com pó. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tu tem razão de bater em mim. Eu sou merecedor. Quando ele disse isso, Deus pegou e virou o cativeiro de Jó e tirou ele daquela situação miserável e colocou ele no lugar de destaque, porque Deus exige que a gente tenha quebrantamento, irmão. Ah, meu irmão, mas eu sou espiritual e eu não sinto isso. Deixa eu dizer uma coisa para arrebentar com isso. Jesus chorou, meu irmão. Jesus chorou. Aleluia. Aleluia. E quem é nós? Quem somos nós, melhor dizendo, para não se quebrantar diante da grandeza de um Deus que é Deus do céu, Senhor da terra, e não tem nada, nem no passado, nem no presente, nem no futuro que Ele não possa mexer. Ele mexe até no passado e muda as coisas, muda a situação, irmão. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, Deus não mexe no passado, não mexe? Deus mandou um decreto para um grande rei e disse: tu vai morrer, prepara a tua casa que tu vai morrer. Rei deitado numa cama, virou a cabeça para a parede e disse: oh meu Senhor, aleluia, eu sou teu servo, Deus grande, aleluia, e tu sabe que eu te sirvo, me dá mais um tempinho de vida, eu queria viver mais um pouquinho aqui, aleluia. E o profeta já estava indo embora. Deus disse: Isaías, volta. Ele conversou comigo, e ele não conversou comigo como um rei, não. Ele conversou comigo como um homem doente, necessitado, precisando de um Deus. E eu sou o Deus dos pequenos, e eu sou o Deus do necessitado. Entra lá e fala com o meu servo que eu dou para ele mais 15 anos. Aleluia. E eu vou dar para você um sinal, meu filho. Aleluia. O relógio vai girar para trás. Aleluia. 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 Esse negócio de relógio girar para trás é Deus ir lá no passado e alterar. Porque para nós o que passou, passou. Para Deus o que passou, não passou, não. Ele pode ir lá atrás e corrigir. Faz o relógio que gira nessa direção, ele gira do outro lado. Eu tenho que consertar um negócio que ficou lá atrás. Deus conserta a bagaceira que ficou lá para trás, que os homens deixou. Ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá e corrige através da oração do quebrantamento. Tu fez uma
Aleluia. Você está na consequência, amém. Mas Deus chega lá e ajeita. E conserta. E tu vai ser abençoado debaixo da graça de Deus. Quebrantamento. Aleluia. O quebrantamento gera espiritualidade. Através do quebrantamento você pode receber as benesses do Espírito Santo. Aleluia. E colocar o seu espírito para conversar com o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, do verso 14 ao 15, nos diz que esse estágio de oração pode elevar você a este patamar de espiritualidade. É Deus vindo para onde você está. Você orar a Deus lá no teu quarto, com a portinha fechada, e tu sentir que tu não está só, o quarto está cheio da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. É tu clamar de madrugada, de repente o quarto se encher e tu saber que não está sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o nosso Deus. Glória a Deus. Então quando você for conversar com Ele, cabeça baixa, olhinho fechado, joelhinho dobrado. Não é qualquer pessoa. Aleluia. Eu sei que está nesse culto aqui. Aleluia. Aleluia. Mas não é uma pessoa qualquer que vê esse culto aqui, não. Ele é o Deus dos céus, que está entronizado entre os querubins, e o quebrantamento traz ele para perto. O que aconteceu na cadeia de Paulo e Silas? O que aconteceu? Deus mandou quebrar a cadeia? Não. Deus mandou tremer o chão? Não. Mas Deus habita no meio dos louvores. Os discípulos tinham apanhado. É gábano quebrado, esbagaçado na cadeia, amarrado, algemado, orando e cantando. Orando e cantando. Deus disse: eu vou já para a cadeia onde eles estão. E eu quero ver se essa cadeia me segura lá dentro. Deus entrou no presídio. Quando Deus entrou no presídio, o alicerce, que era de pedra, não aguentou, começou a tremer os alicerces. As portas da cadeia que estava fechada, arrebentou corrente, arrebentou cadeia. Mas as correntes caíram das mãos da pessoa. O que era aquilo? Só a presença gloriosa do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E sejam prontos. Aleluia. O nosso Deus é um Deus extraordinário e glorioso. Se Ele entrar no ambiente, irmão, acabou. Quando ele entrou no ambiente, até o ímpio, um pior ímpio lá, não fugiu. Ficou com medo de Deus. Ele tem essa presença imponente. Aleluia. Ele é rei, meus irmãos. Ele tem uma presença imponente e gloriosa. Aleluia. Quando eu vejo alguém tomando a frente dele, não, tá longe. Aleluia. Isaías, quando sentiu a presença dele, diz: eu vou morrer, porque eu sou um homem miserável, de lábios impuros, e eu habito no meio dos caras que nem eu, de impuros lábios, e eu vi a glória de Deus. Eu vou morrer. Aleluia. Aleluia. É assim que se sente um homem que se aproxima de Deus. Jesus pregando, ele disse o seguinte: olha, ele disse, tinha dois homens. Os dois foram lá em cima do monte. Um dizia que conhecia Deus. Aí chegou dizendo assim para Deus: olha, Deus, ainda bem que eu não sou igual a esses ímpios aí. Ainda bem
bem que eu te sirvo, e eu sou fiel, e eu sou todo certinho, tá bem, Senhor? A Bíblia diz que no cantinho de lá tinha um cabinho velho batendo nos peitos e dizendo: tem misericórdia de mim, meu Senhor, porque eu sou um pecador, eu não mereço, mas eu preciso de Ti, tem compaixão de mim. Jesus disse: aquele que se humilhou diante de Deus foi justificado, e o que chegou lá achando que era alguma coisa, voltou para casa com nada. Aleluia. O homem mais rico dessa terra é um mendigo diante do Todo-Poderoso. O homem mais poderoso dessa terra é ninguém, ele não é ninguém diante do Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Então, quando chegar diante dele, você não é ninguém. Sabe por que ninguém entrava dentro do templo, do tabernáculo? Porque Deus é fogo consumidor. Todo mundo que encostava perto dele morria. Mas ele permitiu entrar. Ah, pastor, porque nós somos especial. Nós estamos pelo lado de dentro do templo, e nós até aqui em cima do altar, não é nem porque nós somos melhor que os que estão aí embaixo, não. Nós não somos melhor que o povo que está aí embaixo, não. Sabe quem é especial aqui? Aleluia! Glória a Deus! Sabe quem é grande aqui? Ele. E por que nós estamos pelo lado de dentro? Sangue do Cordeiro. Sangue nos tirou da lama, colocou pelo lado de dentro, nos trouxe pela porta e nos fez trabalhadores seus. Isso não é exaltação, isso é misericórdia. Ninguém está aqui porque é grande, está aqui porque é pequeno, mas serve um Deus extraordinário, glorioso, maravilhoso, que santifica, que purifica, que muda a vida do homem e transforma ele em uma nova criatura. Vamos encerrar o terceiro estágio da oração. Aleluia. Aleluia. Terceiro ingrediente era a ônica. Era um molúsculo que só encontrava-se nas profundezas do oceano. Não encontra no raso, não dá em árvore e é difícil de achar. Para encontrar o terceiro ingrediente, os mergulhadores tinham que mergulhar no oceano e na profundeza do oceano e encontrar o terceiro ingrediente da oração, que representa o terceiro estágio da oração, que era a ônica. Um molúsculo que ficava nas profundidades do mar. Porque Deus, irmão, é um Deus acessível e qualquer ímpio pode chegar, se arrepender e vir para Deus que ele atende. Deus é um Deus que atende o quebrantado e o que se dedica a Ele, já crente, já servo de Deus, e se humilha a Ele, traz Deus para perto. Aleluia. É qualquer crente. Mas existe um estágio pouco explorado na oração, e nós vamos trabalhar ela aqui nesses dias. E eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que não faltem essas doutrinas, sobretudo quando estivermos falando do último estágio. Primeiro estágio, muda o ambiente, muda a pessoa, a história de uma pessoa. Segundo estágio, muda o ambiente, a história de uma cidade, de um país, de uma igreja, de uma nação. Há uma ação divina terrena, porque traz Deus para perto. Mas existe um estágio que tira o homem daqui e o leva para lá. É quando Deus não vem para a tua casa, quando Ele te leva para a casa dele. Existe um estágio de oração. No segundo estágio, tu já consegue qualquer coisa nesta terra. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não pediram nada em meu nome, é essa que vocês vão ser atendidos. Pedi e vocês vão receber. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. E ele ainda diz: mas tudo o que pedis em meu nome em oração, eu vos farei. Isso é o estágio terreno. Deus tem o que você quiser. Aleluia. Que tiver dentro do plano de Deus, você pode conquistar através de oração. É por isso que ninguém pode julgar a oração de ninguém. Tu tem tuas coisas, eu tenho minhas coisas, mas Deus é quem sabe discernir as coisas de todo mundo.
Mas nesse último estágio, Hebreus capítulo de número 12, verso de número 6, tem uma promessa lá que diz assim: eu já fiz tremer a terra, mas agora eu não vou estremecer não apenas a terra, eu vou estremecer o céu. A oração pode mudar uma história, pode mudar um ambiente, uma nação, um planeta, e a oração pode mudar a situação sua no céu. Porque você vai sair de baixo e vai subir para cima, para conversar com Deus, diante do altar de Deus. Está liberado? Está sim. O lado de fora do templo representava o primeiro estágio da oração. As pessoas só vinham até do lado de fora. Não era servo de Deus. No Novo Testamento, os não servos de Deus ficam do lado de fora, mas Deus atende. O segundo estágio é esse estágio aqui, de quem está na parte da nave da igreja, que é de todos nós que somos crentes. Mas o terceiro estágio é do Santo dos Santos. É quando você tem acesso a entrar na presença de Deus, na mansão celestial. Em Hebreus capítulo de número 4 e versículo de número 16, o escritor aos Hebreus diz que pelo sangue de Jesus, foi aberta a porta do trono da graça. E você pode, pela fé, sair deste universo terreno e adentrar a presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A primeira oração às vezes é extremamente curta. Primeiro estágio, um clamor, um pedido, uma palavra, se resolve. Segunda oração é mediana. Segundo estágio, porque tem a ver com o nosso dia a dia e pode gerar cansaço. Muitos de nós já dormiram enquanto orava. Se ajoelhou para dormir, mas o cansaço veio e você tombou. Pecado isso? Não. Você está se esforçando e se quebrantando para estar mais perto de Deus. Muitos de nós começou a orar e o sono veio e disse algumas palavras que não era o que você queria dizer. Você ia dizer uma coisa para Deus, aí um cansaço grande demais, você disse outras coisas. Se sabe história até de crente que pediu para Deus perdoar os pecados de Jesus por causa do cansaço. Tu vai morrer por causa disso? Não, Deus é compreensível e sabe que tu só está no segundo estágio. Mas existe um estágio de íntima comunhão entre o espírito do homem e o espírito de Deus, que nada disso vai lhe atrapalhar. E é para este ponto que nós vamos, eu vou ter que encerrar por causa da ceia, mas nós vamos estudar esses 3 estágios, elementos necessários para orar: oração coletiva, oração intercessória, a influência que isso tem e a importância que isso tem. E eu digo aos irmãos, escute isso aqui, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma petulância. Eu digo isso aqui coberto pelo sangue do Cordeiro. Se você ouvir essa série de doutrinas e praticar, escute isso aqui. Se você ouvir essa série de doutrinas que eu vou trazer e praticar, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ah, pastor, mas nós já somos crentes. Mas tu não quer me orar, não. Tu acha que tu chegou ao patamar de espiritualidade, de ter audiência nas mansões celestiais? Tu chegou nesse patamar por ajude os outros. Em terceira, então, esta palavra introdutória, vamos dar continuidade na sexta-feira, 10 doutrinas sobre este assunto. Amém. Vamos ouvir o louvor da noiva de Cristo. Os conjuntos me perdoam. Eu sei que vocês ensaiaram e eu já sabia o que ia fazer e não interrompi vocês nos ensaios. Os varões me perdoem, as jovens me perdoem, as crianças me perdoem. As crianças cantaram. É mesmo.
Mas, irmãos, deixa eu dizer, eu fui chamado para ensinar a igreja. Eu fui chamado para isso. Quando vier sexta-feira e vocês não vier, domingo é culto de doutrina de novo. Aí vocês não vêm sexta, e todo domingo os conjuntos se acabam, porque eu sou obrigado a trazer uma palavra para a igreja. Eu sou obrigado a trazer a palavra para a igreja. Então eu espero vocês aqui sexta-feira. Vocês não vindo, domingo é culto de doutrina. E o culto de domingo vai ser sexta e o de sexta vai ser domingo. Eu quero fazer isso? Não. Que eu acho bonito o culto de domingo, é um culto evangelístico, um culto que se prega a palavra, e eu não gostaria de fazer, mas eu faço. Depois não fica alegre do mesmo jeito. Fica de pé, noiva de Cristo. Eu quero que a noiva agora cante, porque todos os conjuntos serão representados aqui. Os cantores pegam o microfone aí para me ajudar. Aquele hino que a igreja cantou da última vez, entre os lírios. Conhece? Todo mundo conhece. Pega o microfone aí, Alex. É para a igreja cantar, é para deixar a igreja cantar. Depois ouviremos um louvor, serviremos o Senhor com as nossas ofertas. Vou até deixar a oferta para depois da ceia, para não. Depois desse hino nós já vamos para a ceia. E vamos colher a oferta depois da ceia. Aleluia. Entre os rios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo, dizer dos vales, que no céu com anjos enfim. Canta, igreja, Jesus está aqui. Diga assim para ele, ó. Canta, igreja, canta. Com teu rebanho vem já pra mim, para o rio que vinha pro Diga assim para ele, que ele é maravilhoso. Diga. Oh, tu é grande, Deus. Jesus foi amado, deixa-me teu canto escutar. Não vais desculpar o rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, Tu és lindo. Como é bonito a igreja cantando. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e não tenho medo da face rachada quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador, eu sou noiva do Cordeiro.
recebido, Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pastor Eliezer, ora pelo pão. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, meu Deus de graça, Deus de bondade, obrigado, meu Deus, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos no templo, Senhor, para participar desse memorial da ceia do Senhor. Pai, aqui está esse pão, meu Deus, confeitado ali na padaria, mas a partir de ser orado, de ser apresentado, Senhor, o seu corpo que foi vertido ali na cruz do Calvário. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você recebe o pão e espera uns pelos outros. Aleluia. Mas pode participar quem é batizado e está em comunhão. E eu sempre repito: comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. Se você está de mal com alguém na igreja, se reconcilie primeiro e depois participe do pão e do vinho. Aleluia. Livro de número 13. Deus grande. Jesus comprou-me do mundo aqui. Palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celestial. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celestial. Jesus comprou-me na escravidão. A paz é nosso por seu perdão. Sou desprezado por culpa aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado por culpa aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me e eu fiquei pra sempre livre da dura lei. Agora espero até ele pra que me leve ao seu poder. Agora espero até ele vir pra que me leve
Em nome de Jesus. Tem alguém lá fora que faltou? Se tiver faltando, um obreiro pode ir lá enquanto os outros vão ceando aqui. Um obreiro já vai levar para os irmãos lá fora, viu? Pronto. Vamos cear os demais em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Agradeço. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, glória. A igreja fica de pé mais uma vez. As irmãs, a gente fica lembrando da importância desta cerimônia. Somos alimentados daquilo que representa o corpo do nosso Salvador. A forma como Deus nos trata, porque muitos de nós não tem como ir para um restaurante luxuoso para comer o melhor desta terra, mas se alimenta do melhor do céu.
A noiva do Cordeiro é linda. A noiva do Cordeiro é nutrida. A noiva do Cordeiro é bela. A noiva do Cordeiro é santificada. A noiva do Cordeiro é feliz, é rica. Aleluia, a noiva do Cordeiro é bem sucedida, porque tem a maior riqueza dos céus. A igreja tem Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e que beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Nós vamos orar pelo vinho. Os irmãos já podem levar inclusive as 4 bandejas, viu? Pode usar as 4 bandejas, 4 diáconos aí, já levar as bandejas. Vamos orar pelo vinho. Modão, ore a Deus pelo vinho. Glória a Deus, aleluia. Aos irmãos com a paz do Senhor. Senhor Jesus, Deus poderoso, aqui estamos, Senhor Jesus, na tua presença, Pai querido. Aleluia, Senhor, participando, meu Pai. Aleluia, do teu sangue, Deus querido, que é precioso para cada um de nós, Pai amado. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade, Pai amado, de participarmos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai, e te agradecemos, meu Deus. Amém. Meus irmãos, persiste a mesma regra: batizados e em comunhão. Batizados e em comunhão. Aleluia. A igreja está feliz com Jesus, tá? Versículo 42. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente. Aleluia. Que presença celeste a minha alma pensar. Na glória que no céu eu vou mostrar.
O Flávio está aí. Flávio, canta um hino aqui, Flávio. Um dia que eu quero ver tu cantando, rapaz. E aí tu só se esconde. Não se esconde de Deus, não. Ele se esconde, não. Deus não esconde, não. Tá aí o Flávio, louvado a Deus comigo. Enquanto o Flávio estiver louvando, nós vamos servir o Senhor com as nossas contribuições. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Canta de novo, canta. Canta de novo. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Parece que a igreja caiu muito bem. Hoje vimos que em palavras levo várias vidas e decepções. Quando nosso joelho em meio às tribulações, Ele ouviu gemindo meu coração. Sentir a tua presença, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, carente, não sou eu quero ter. Sim.
Nós vamos só dar aqui alguns avisos com relação à segunda quarta, vai ser a cruzada lá no sítio, né? Uma grande cruzada, nós faremos lá, uma grande cruzada para a glória de Deus, pessoas serão chamadas para assistir o culto, e nós faremos uma grande festa ali, setor ali do pastor Francisco. Meus irmãos, e domingo é o culto da mãe. O culto das mães é um culto muito especial, todas as mães venham. Eu pedi aos organizadores do Dia das Mães que fizesse uma festa um pouquinho mais modesta, que as mães me perdoem, mas que fizesse uma festa um pouquinho mais modesta, tendo em vista a nossa grande obra que a gente precisa começar agora. Então as irmãs vão receber uma festinha muito modesta, mas muito animada. Jesus vem e tal. Existe uma campanha de arrecadação que o departamento infantil e o departamento de jovens vão fazer. O culto será um culto muito especial, muito organizado, muito bonito, culto festivo, mas não vai haver o jantar que eu pedi que os irmãos não fizessem, que as mães me compreendam. Do ano que vem aí vai uma festa que as mães vão se fartar com tudo de bom, mas esse ano aí as irmãs nos perdoem, que a igreja, irmãos, é uma só. E aí esses varões aí eu pedi que as irmãs já estão pegando contribuição. Se fosse uma contribuiçãozinha maior, ia meio que apertar o pai de família. E eu sei que a igreja já está apertada, porque tem a questão das construções e tal. Aquele irmãos que tiver como ajudar o departamento, faça isso. Vá lá, procura a irmã Vandinha, procura o Tiago, a Elisângela, e ajude aí no departamento das mães. Mas a gente não quer fazer algo grande para não apertar os irmãos, que os irmãos a gente vai passar esses 6 meses aí um pouquinho apertado com a construção do prédio novo. Aleluia! Sim, irmãos, e hoje tem um lanchezinho lá fora ali,
que é para o departamento social. Irmão, quem valoriza o departamento social é a maioria que já precisou. Quem nunca precisou, costuma nem lembrar que eles existem. Mas nós temos o Espírito Santo. Os irmãos têm um carnezinho também de contribuição para ajudar os carentes. Nem todo mundo, irmão, está numa situação confortável. Muitas pessoas carentes. E eu sempre digo aos irmãos, a gente até doutrinou sobre isso aqui, que quando a gente vai dar alguma coisa para alguém, a gente não dá o que sobra, a gente dá o que a gente usa, né? Então assim, se você come arroz tipo 1, se for dar arroz para cestas básicas, você dá tipo 1. Agora, se você come arroz tipo 5, você vai dar para a cesta básica do tipo 5. É o que você come. Se na semana você come uma carninha de porco, de boi, de bode, de galeto, sei lá o quê, você também dá o galeto para os irmãos. Porque também quem precisa, às vezes passa um tempo sem beber um caldo. E aí os irmãos precisam lembrar disso aí. Que às vezes, deixa Deus lhe usar nestas coisas. Eles estão ali. Você vai comprar o lanche hoje, já vai estar. Você faça o seguinte, é um desafio aí para vocês. Vamos comprar o lanche e você der uma cédula grande, deixa o troco para ele lá. Ó. Ou então, pastor, eu queria dar o troco. Não, eu sou assim meio seguro. Paga a merenda para os outros. Gente aí. Mas sempre lembrando, irmãos, nós vamos começar a arrecadação para o Templo Central, que aqui já está apertado para nós, está quente, está apertado. Vamos começar a arrecadação, correr atrás de terminar o tempo. Mas eu estou sempre dizendo aos irmãos, contribuição na obra de Deus é aquilo que você faz com alegria. Ninguém se sinta coagido, pressionado, apertado para fazer o que não pode. Não faça isso. Deixe Deus tocar no seu coração e dentro daquilo que você pode, faça. Por exemplo, os irmãos têm murmuração na alma. Você está isento. Você não precisa contribuir. Você tem murmuração, é melhor não fazer, porque você fazer e perder. E Deus não recebe. Então, o avarento dá tchau com a mão fechada, atravessa um rio com um sorrisal e o bicho não solta uma bolha, não contribua, porque Deus não vai se agradar de sua contribuição e você vai só gastar o seu dinheirinho. Você faz o seguinte, vai lá para a pizzaria, come uma pizza, enche um de Coca-Cola e amém, está tudo certo. Agora, quem quer fazer para Deus, faz com alegria, sem murmurar, e vê o reino de Deus crescer. Aleluia. O reino de Deus prosperar para a glória do nome de Deus. Vamos ficar de pé. No dia 11, teria uma reunião agora, na quinta-feira, que é uma reunião que a gente vai cadastrar, vai fazer escola de pregadores aqui e vai fazer treinamento com o departamento de juventude. Mas nessa quinta-feira não vai haver, haverá ceia nas igrejas. Então nós vamos marcar essa reunião aí da juventude para o dia 11, que é de segunda agora a 8 dias. E aí dá tudo certo, viu? Ele passou. Assim, eu queria que o senhor disse para a igreja, assim, para quem for dar, sabe, diz assim, uma coisa eu vou dar para você. Muito bem, irmãos, olha, todo mundo vai ajudar, irmão. Todo mundo aí, não vai deixar a senhora aperreada, não. Uns com mais, outros com menos. Mas a irmã Vandinha está pedindo para os irmãos avisar para ela, que ela não sabe nem o que é que faça, porque não... Eu vi lá a lista, não dá para comprar um caldo de cana. Aí se a gente der assim, que a gente pode, né? Pode. Aí a Vandinha aí, ó, ela vai pedir a nós tudinho. Aí você pode, não tem hoje, você diz para a Vandinha, tenha fé, que até quintas nós lhe ajuda. É meu carro. O que é que a gente faz, irmãos? Olha, às vezes a gente bota as pessoas para cuidar do departamento não tem a condição. E nós que não ajudamos somos os primeiros a dizer: rapaz, departamentozinho rei fraco, não fez nadinha. Se fosse eu, tinha feito pior. Com dinheiro faz. Mas todos nós temos o nosso valor diante de Deus, viu? E ajude o departamento a fazer uma festinha bem bonita. E no ano que vem a gente faz uma mais bonita ainda, viu?
Vamos orar? Encerrando. Irmão Isaías, ora encerrando. E eu impeto as bênçãos. Cumprimento a todos, com Pai do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de mais essa oportunidade. Que o Senhor seja conosco, ó Pai, que a tua glória manifeste na vida de cada um, servo teu. Que o Senhor nos dê uma semana em paz, e nos despede de parte tua grandiosa paz, em nome de Jesus. Haverá também, irmãos, ainda antes das bênçãos, o nosso encontro de casais local, agora no mês de junho. E as inscrições começam a partir de quarta. Então a gente estava protelando as inscrições. E os irmãos não se preocupem não, é baratinha, coisinha daqui mesmo. Então, porque eu tenho um projeto para novembro e eu estava tentando fechar o de novembro para abrir a inscrição daqui. Como o projeto de novembro já está fechando, a partir de quarta-feira a gente já abre a inscrição para o nosso encontro de casais do campo, tá bom? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Amém, meus irmãos, vão em paz. Já tirei para o vou encomendar.